Iniciando mais uma escola de líderes, trazendo hoje a introdução sobre o tema autoridade espiritual e submissão. Nós vamos trazer uma introdução e no decorrer dessas terças-feiras, nós vamos falar também sobre princípios para exercer e submeter-se à autoridade biblicamente ordenada na sociedade e também na igreja. Há um princípio sobre a submissão e sobre a autoridade. Nós vamos estar iniciando, eu queria que você já abrisse a sua Bíblia, em Romanos capítulo de número 13, verso de número 1. Nós vamos estar lendo esse versículo para dar início a mais uma escola de líderes. E no decorrer da escola, no decorrer desta aula, você também está aberto a fazer perguntas, a mandar aí, compartilhar, se inscrever no canal, compartilhar essa escola. Fique à vontade para fazer perguntas também se gerar alguma dúvida, amém? Que nós vamos estar respondendo. Tem uma equipe pronta aí para responder as suas perguntas. Vamos lá? Já abriu a sua Bíblia? Pegou a Bíblia? Pegou? Romanos capítulo de número 13, verso de número 1, diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Na verdade, este é um tema polêmico, mas também um tema fascinante ao mesmo tempo. Necessário para toda a sociedade, mas principalmente esse tema é importante e é necessário para a igreja do Senhor Jesus Cristo e também nós como família cristã. E estudar esse tema com honestidade e humildade, dependência de Deus, já nos coloca debaixo da esfera da autoridade divina. Quando você realmente entra diante de um tema desse, entendendo que existe uma autoridade que está sobre nós, e quando nós vamos estudar, já temos um entendimento desta autoridade sobre nós, irmãos, isso já traz para a gente uma verdadeira humildade e dependência de Deus. Veja bem, usando como ilustração as posições, para que você entenda, do nosso presidente e também do ministro da economia, para você entender sobre autoridade e submissão. Provavelmente, o ministro da economia, pelos seus conhecimentos, vai conhecer muito mais de economia do que o presidente. Vale a pena dizer que isso é óbvio. Senão o presidente não precisaria dele. Agora olha que interessante. Então, ele tem ali um ajudante, e aquele ajudante entende muito mais numa determinada área do que o presidente, mas nem por isso o ministro da economia deve deslocar o presidente do seu posto de autoridade, ou seja, qualquer decisão o presidente tem que assinar, tem que haver a decisão final daquele que tem a máxima autoridade. Isso também é um princípio que a gente carrega dentro da igreja. Na nossa também vida cristã, Deus é a nossa autoridade máxima. Mas você também tem um pastor, tem um líder, que também exerce essa autoridade. E a gente não pode deslocar o pastor da sua autoridade, ou do seu líder da sua autoridade, e você responder por ele. Foi igual o exemplo que a gente deu. Mesmo o ministro da economia, sabendo tudo que ele sabe, ele não pode exercer uma autoridade maior do que a autoridade que existe, que é o presidente da república. Esse foi um exemplo muito forte. Olha só, a civilização humana ela é regida por princípios que a tornam viável. Um deles é o que diz respeito à autoridade. Cada pessoa tem o seu próprio raciocínio, entenda bem isso, sua própria vontade. Cada um de nós tem a própria visão da vida e das circunstâncias, e vai assim tomando suas próprias decisões. Eu queria que você abrisse em Juízes, eu vou abrir junto com você, Juízes capítulo de número 21,
Queria que você procurasse, eu vou dar tempo para você abrir. Juízes, capítulo de número 21, verso de número 25. Olha só, nós lemos aqui que cada um de nós tem a própria visão da vida e das nossas circunstâncias, e vai assim tomando as nossas próprias decisões. Em Juízes também aconteceu isso. Olha o que diz, Juízes capítulo de número 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que se achava mais reto. Imagina uma nação sem liderança. Imagina uma nação sem alguém com autoridade para direcionar ela, para capacitar ela no caminho que ela deve andar. Seria muito confuso se não houvesse autoridade e liderança no nosso meio. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos num grupo, torna-se necessária uma direção comum. Se cada integrante agir de modo independente, logo esse grupo vai deixar de existir. Não é mais grupo se cada um é líder. Se cada um der uma voz de comando, daqui a pouco, irmão, não tem mais liderança, não tem mais grupo, não tem mais nada. Olha só, considerando que os agrupamentos humanos existem para que os objetivos comuns sejam alcançados, então, em princípio, não convém dispersá-los. Portanto, para que os grupos existam e sejam eficientes, torna-se necessária a figura de um líder ou líderes com hierarquia definida. O corpo precisa da cabeça para ter a direção. Um animal com mais de uma cabeça seria um monstro, como uma besta do Apocalipse em 13:1, capítulo de número 13, verso 1. Então é necessário que haja uma liderança claramente identificada. Estamos falando sobre autoridade e submissão, autoridade espiritual e submissão. Então, levando para a nossa vida cristã, é preciso ter um líder. E esse líder, ele tem que ser identificado no meio do grupo, no meio dessa nação, no meio da igreja. E nós vamos falar mais sobre isso. Olha só o que diz no Novo Testamento. O próprio Novo Testamento, ele mostra o momento em que Jesus foi tomado de grande admiração. Foi quando um centurião romano, um centurião romano demonstrou tanta fé a ponto de Jesus falar que nunca viu uma fé dessas naquela época. Um homem que era líder, um homem que era cabeça, se submeter e ver em Jesus uma autoridade maior do que ele. Aqui na igreja, nós temos pessoas que carregam na sua vida secular uma autoridade. Temos aqui sargento do exército. E assim, se fosse em nível de hierarquia, ele podia chegar aqui na igreja como sargento e falar: ó, pastor, eu sou sargento, o senhor fique aí que agora eu que vou comandar. Não. Ele é sargento na instituição que ele trabalha, e lá ele carrega uma liderança, lá ele é líder, ele comanda os cabos e soldados. Mas sobre ele, se estiver um primeiro sargento, um segundo sargento, e ele for terceiro sargento, ele está submisso àquela liderança. Assim como subtenente, tenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, e por aí vai, até chegar o presidente da república. Então o sargento do exército aqui, ele está submisso ao nosso presidente. Entende isso? Só que aqui na igreja, quem exerce liderança sobre ele, primeiro, é o líder do GF, é o pastor, que sou eu, sou o pastor dele. Então ele reconhece essa liderança, igual esse centurião que demonstrou, ele sendo um centurião da guarda, comandante, ele viu em Jesus um líder, mesmo espiritual, sendo um líder que estava acima dele.
a ponto dele chegar para Jesus com seu filho enfermo, com seu parente enfermo, ele dizer: Jesus, basta uma palavra, com uma palavra o meu servo será curado. Então ele exerceu nessa hora, dizendo bem assim: olha, eu sou uma autoridade, mas diante do Senhor eu o vejo com uma autoridade maior do que a minha, e não precisa do Senhor ir, porque a autoridade que está sobre o Senhor Jesus, com uma palavra, o meu servo será curado. Só que existiu também em outro lugar, dentro da Bíblia, Jesus, ele não pôde realizar tantos milagres e sinais, pois todos questionavam a origem de Jesus, questionavam as suas vinculações familiares, que escandalizavam dele. A cidade era a cidade de Nazaré, sua terra, a terra de Jesus. Ali, pessoas não conseguiam respeitá-lo, não conseguia ver como autoridade, não conseguia ver a origem de Cristo. E aqui nessa cidade, como fizera com o centurião em Cafarnaum, Jesus admirou também. Jesus admirou de Nazaré, mas não num ângulo positivo, e sim num ângulo totalmente oposto do centurião. Por quê? Porque em Nazaré faltava fé. Aquele centurião viu Jesus como uma autoridade maior através da fé. E a cidade que Jesus estava, a origem de Jesus, Nazaré, não tinha a mesma fé daquele centurião. Olha o tanto que isso é delicado. Por quê? Porque no primeiro caso, houve uma correta compreensão de autoridade de Jesus, e o resultado foi um grande, poderoso milagre operado através da fé. Já no segundo caso, houve falta de compreensão de autoridade de Jesus, e por causa da incredulidade, nenhum milagre se produziu. E trazendo para os nossos dias, sabemos que nós trabalhamos em grupos familiares, e há de convir que eu acredito que algum dos líderes da igreja, esses líderes de grupos, com certeza já viveu em alguém que chega no grupo, é convidado para participar, ele olha para o líder e ele não reconhece esse líder como líder, porque ele acha que ele é melhor. E por causa disso, na vida desse que não reconhece a pessoa como líder, não vai viver os milagres propostos para a sua vida. Se aquela pessoa foi colocada como líder, irmão, é porque tem um chamado, tem um objetivo, tem características, tem elementos, tem autoridades dadas por Deus. Entenda isso, que mesmo que você possa ter mais conhecimento, mais experiência, se o Senhor ainda não te fez líder, respeita a sua liderança, seja submisso aos seus líderes espirituais. É muito forte isso. Seja igual o centurião, pela fé, aceite esse líder, pela fé, ajude o seu líder. É forte. A compreensão de autoridade espiritual, na verdade, é o alicerce básico para qualquer ministério cristão ele ser bem sucedido. Por causa dela, da autoridade espiritual, muitos ministérios ruíram, líderes famosos caíram, e tantos outros que poderiam ser uma bênção inagualável para o corpo de Cristo, nunca subiram, porque negligenciaram a autoridade espiritual que eles estavam sujeitos. Muitos ministérios ruíram por causa dessa falta de autoridade espiritual. Olha só, tanto quanto a unção que é derramada sobre nós, a autoridade, ela é recebida diretamente do Senhor. Ela é essencial para efetivar o ministério de alguém. Precisamos dela para realizar a vontade de Deus
no ministério ao qual fomos chamados. E nunca devemos misturá-la com a nossa própria vontade, que, se não for inteiramente controlada pela vontade de Deus, se torna carnal. Então, a autoridade que é delegada a nós, se ela for usada de maneira espiritual, totalmente debaixo da autoridade de Deus, debaixo da revelação de Deus, do comando de Deus, ela se torna uma liderança eficaz. Mas quando usamos isso para fazer a nossa própria vontade, o Senhor nos coloca numa posição de líder, mas nós começamos a usar, a fazer conforme a nossa vontade, a vontade humana, a vontade carnal, isso se torna uma liderança fracassada. Então fique atento a isso. Existe uma autoridade espiritual que foi delegada a mim e a você, e precisamos usá-la com zelo. A presença de autoridade espiritual, ela é essencial para o corpo de Cristo, para o corpo de Cristo, para que possa operar com sucesso esse nosso papel de liderança. Não existe, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, sem a autoridade espiritual. Esse versículo nunca vai se cumprir se não houver a autoridade vinda de Deus, para que a vontade dele seja feita na terra através das nossas vidas. Em Êxodo, capítulo de número 2, verso 14, se você puder abrir também, Êxodo capítulo de número 2, verso de número 14. Eu quero até fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda aí no comentário. Vou esperar você abrir, Êxodo capítulo de número 2, verso 14. A pergunta que eu vou fazer, eu quero que você responda aí agora. Responde aí rapidinho. A história diz que Moisés matou um egípcio que torturava um israelita, do mesmo povo de Moisés. A pergunta é: Moisés, quando ele matou o egípcio, ele matou debaixo da autoridade de Deus ou debaixo da sua própria autoridade e vontade? Vai respondendo aí, que mais na frente a gente volta trazendo a resposta dessa pergunta que eu acabei de falar. Vai respondendo. Moisés, quando matou o egípcio, foi debaixo da autoridade e da vontade de Deus, porque ele estava torturando o israelita, ou foi debaixo da própria autoridade sua e da sua própria vontade? Vamos lá. Enquanto você responde, eu vou fazer uma leitura para você também, porque na época dos juízes, o povo de Israel também vivia o quê? Caindo sob o jugo dos inimigos. Rejeitavam a autoridade divina e não havia autoridade humana estabelecida. Na verdade, não havia rei em Israel. Então cada um fazia o que queria, e debaixo dessa rebelião eles viviam cativos. Toda hora tinha um inimigo que estava sobre ele, impondo autoridade sobre eles, porque não havia rei. Olha só, cada juiz, ele se levantava para exercer um ministério de pequena duração. Por outro lado, quando os reis foram estabelecidos, a nação judaica conheceu sua época de maior prosperidade em toda a história, principalmente no reinado de Salomão. A partir daí, os reis começaram, depois do reinado de Salomão, logo após, os reis começaram a se corromper, distanciando-se do padrão deixado por Davi. Então, todo o povo também foi se perdendo, até que foram para o cativeiro. Quando a gente sai da vontade de Deus, se distancia da sua autoridade, se distancia do seu comando, da sua voz, irmão, dificilmente nós vamos ser bem-sucedidos nas nossas vidas.
Reconheça a autoridade de Deus sobre a tua vida. E sobre Moisés, ele agiu naquela hora, ele tinha a escolha de matar ou não matar. E ele, por sua própria vontade, matou aquele egípcio. Não foi debaixo da autoridade de Deus, foi debaixo da sua própria vontade. Essa é a resposta. A melhor parte da história de Israel, ela corresponde ao período em que havia uma liderança estabelecida por Deus e que dirigia o povo de acordo com a vontade divina. Quer ver uma igreja bem-sucedida? Quer ver um grupo familiar bem-sucedido? Quando essa liderança é estabelecida por Deus, ela tem crescimento, ela é abençoada, ela é o melhor período que existe de bênção, de vitória, de conquistas, quando a liderança ela é estabelecida por Deus e ela é dirigida pelo Senhor. Ela escuta a voz de Deus e isso traz prosperidade, crescimento. Entenda isso. Todo grupo precisa de uma liderança, mas é um líder que tem que ser regido e escolhido por Deus, ou pelas autoridades que Deus constituiu, porque um pastor pode levantar um líder pode preparar outro líder, desde que seja dentro da vontade de Deus. É muito forte isso, porque se não tiver liderança no meio de um grupo, esse grupo não vai existir, ele vai se dispersar, cada um vai fazer o que bem quiser, cada um vai agir do seu próprio jeito, até que esse grupo se desentregue. Mas por outro lado, se a liderança existe, mas não é obedecida, é como se ela não existisse. Tem um líder, mas os seus liderados e discípulos não obedecem, é como aquele grupo também não existisse. É como se aquela liderança também não existisse. Os resultados serão da mesma forma: fracasso e desintegração do grupo. Todo grupo tem que ter líder, e nesse grupo todos têm que obedecê-lo. É isso. E reconhecer esse líder como um líder escolhido por Deus. Havendo liderança, estarão presentes os conceitos de autoridade, submissão e obediência. Embora já tenhamos consciência sobre o assunto, precisamos compreender esse assunto com mais profundidade. Quando compreendemos, agimos com base em nossos próprios conscientes e de modo mais eficiente, debaixo de viver apenas reagindo de maneira instintiva. Quando a gente reconhece o papel da liderança, nós para de viver de instinto. Ah, ele obedece, eu vou obedecer. Ah, ele está fazendo, eu vou fazer também. Não. Escute, entenda. Esses dias, nas terças-feiras, nós vamos falar sobre liderança, sobre submissão, sobre autoridade. E você precisa saber disso, porque o Senhor vai te preparar para isso. Seja hoje um ótimo discípulo, um ótimo liderado, porque amanhã você vai colher daquilo que você está semeando hoje. Entenda, não haja por instinto. A sua consciência tem que saber, você tem que procurar na profundidade sobre liderança, sobre submissão, sobre autoridade. E nós vamos estar aqui falando sobre isso e trazendo respostas às suas dúvidas. Não haja por instinto. Tem pessoas que são líderes natos e precisam apenas serem discipulados para liderar de uma maneira eficaz. Olha só, o termo como submissão e obediência, eles podem produzir alguma resistência interior. Você acredita que a gente já carrega dentro da gente uma repulsa sobre submissão e obediência?
Se a gente for olhar os nossos antepassados, pessoas que foram escravizadas, pessoas que agiram com autoridade máxima, bateram, surraram, a gente já vê nas nossas histórias dos antepassados, histórias, irmãos, de escravidão, de autoridades que foram abusivas. Quando fala, você tem que ser submisso, vai falar para uma esposa ser submissa ao marido, por que ela já torce o nariz? Porque a gente já carrega dentro da gente que ser submisso é algo errado. Irmão, ser submisso é algo que vem da parte do Senhor. Obediência, a desobediência foi o que gerou o caos no céu, rebelião. Então, submissão e obediência são duas palavras que eram para ser exercidas com muito temor no céu. E o próprio Lúcifer foi contra a submissão e a obediência. E isso gerou um caos. Nós carregamos isso dentro da gente. Existem muitas marcas do passado e isso traz. É só você olhar para trás que você vai ver isso. Olha só, a experiência que se teve lá no passado, ou que não se teve, muitas vezes até com os nossos pais, é um dos fatores mais decisivos na noção de cada pessoa, de que cada pessoa tem sobre a relação de autoridade e submissão. Ei, filho, você é submisso ao seu pai? Você respeita seu pai? Você é obediente ao seu pai? Os princípios nascem em casa. Você tem escolha. Só que você tem que reconhecer que o seu pai e a sua mãe é uma autoridade máxima dentro da tua casa. E quando o pai e a mãe falou, irmão, é como diz o ditado, a água parou. Obediência e submissão. Ninguém tem o prazer de criar filhos rebeldes. Pai nenhum quer ter filhos insubmissos e desobedientes. No decorrer, irmão, dessas terças, nós vamos trazer com muita sabedoria, entendimento, submissão e autoridade espiritual. Nós vamos falar muito disso no decorrer dessas terças-feiras. E esse o maior princípio vai ser o quê? Dentro da nossa casa. Tem que começar lá. Que adianta você ser submisso e obediente ao seu líder, ao seu pastor, e desobedecer aos pais? Lição de casa: como estou sendo dentro da minha família? Será que eu sou um pai abusivo, autoritário, ou exerço autoridade para ver a minha família trilhar um caminho cristão abençoado? Mãe, será que você está sendo excessiva nas suas correções? Ou é porque você já está cansada de falar e o filho não obedecer? Faça uma autoavaliação nessa noite. Nessa noite eu quero que você reúna a sua família. Pai, sacerdote, reúna a sua família e ore, repreendendo a desobediência e insubmissão. A nossa casa será chamada casa de oração. Lá habitará o Espírito do Senhor. Se há alguma discordância, se houve alguma discordância, essa é a noite de ajuste. Essa é a noite de reconhecermos como estamos, como os líderes, pais, sacerdotes e filhos. Entenda isso nessa noite. Essa é a mensagem e o dever de casa hoje sobre autoridade e submissão. Famílias, se autoavaliem hoje. Como está o controle da sua casa? Como está a sua autoridade? Como está a sua obediência? Amém? Eu quero orar com você. Pai, eu quero nessa noite louvar ao Senhor pelo teu amor e a tua fidelidade. Estamos trilhando um novo começo de estudos, aonde, meu Pai, estamos preparando uma liderança avançada,
uma liderança, meu Pai, que vai ser, meu Pai, estrategicamente, Senhor, direcionada através da Tua palavra. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor possa visitar cada família que ainda nesta noite vai orar e vai apresentar os filhos, a esposa, o marido, no que diz respeito à submissão e obediência. Sei que essa família, meu Pai, é Tua, e o Teu nome será glorificado nesse lar. As bênçãos, meu Pai, que estavam retidas, eu creio no nome de Jesus, que quando houver arrependimento, reconhecimento, o Senhor há de liberar, meu Pai, sobre cada lar. Toma, meu Pai, esse líder nato. Toma, meu Pai, esse que já nasceu com essa unção, com essa graça que foi dada pelo Senhor. Esse líder nato, que tem, meu Pai, usado a Tua palavra como verdade. E ele é exemplo vivo. Toma, meu Pai, esta família nas Tuas mãos. Toma cada um nessa noite, é o que eu peço. Agradeço o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.